Bom dia! Aê, bom dia! Fico me divertindo com essas costas aqui, meu Deus, como é legal. Olá, Bom dia, Gabo! como estamos? Como Nossa, estamos? bom dia, amiga. Vamos lá Bom começar os dia, trabalhos do dia. vamos. Olha, esse tem cores. Nossa, esse aí já dá para fazer uma balada. Dá pra fazer- Ai, ai, pode ser. Ai, esse aqui no fundo tá muito branco, né? Isso aí, Gente. galerinha. 5h30 da manhã, sintonizando. Uhul! Olha, essa aí é uma duplicidade, hein? Ó, parei, hein? Porque o negócio de deixar. Nossa, aquele lá era uma balada, você viu? Que ia começar. Se Vi. deixar, se deixar. Ai, ai, bom dia, bom dia. Vamos lá. Eu tô Terçou, gostoso. acordando ainda, hein, gente? Não reparem, não. Ó, quem chegou. Bom dia, Nini. Bem-vinda. Bom dia! Tentando arrumar aqui. Aí. Nossa, parece que as letrinhas estão Então, menorzinhas ou é impressão minha? pode estar, porque mudou Acho o que é negócio impressão, de. né? É impressão, mas o negócio de filtro tá em outro lugar. Coisas mudaram da Ah, semana sim. passada para Não, essa. eu digo no livro. Ah, tá. Ah, tá. Então tá, então. Que é aquele momento que você tem que colocar um grauzinho a mais, né? É aquele momento da terça-feira, não é mesmo? O momento da terça-feira acordando. Vamos lá. Gente, Paramos seria em. até falta de educação ficar bocejando, mas posto o horário, eu acho que é até sensato. Completamente compreensível. Faz parte da autorregulação. É isso. Licença poética para explicar. Hein? A gente parou no Oi. 45 ou no 46? A gente ainda vai fazer oração, é só porque eu fiquei ligeiramente perdida aqui. Ah, sim. Gente, deixa eu fazer um informativo importante. Nós perdemos a live da quinta passada. Na hora de encerrar, o celular apagou, perdemos a live. É. Num, num limbo. Quem sabe a gente consegue acessar ela numa viagem astral, não é mesmo? Para quem Pois quiser ver é, ela de amiga. A novo. gente. Intenciona ir para vivenciar ela no astral, porque nesse mundo material não vai rolar reprise. Aquela live foi para ficar ao vivo. É, então quando for quem for assistir de forma que não seja ao vivo, vai perceber que não tem algumas das numeradas perguntas, né? Que estaria Isso, nessa live. isso aí. Então, por exemplo, se a gente vai começar da 46, né? É, Acho que a gente fez a criação toda, né, amiga? Aqui o tópico criação. foi. Deixa eu ver aqui. Foi Tópico isso criação, mesmo. não, perdão. Formação dos mundos e formação dos seres. Aí nós estamos em formação dos seres. Isso. Mas eu acho que a gente leu mais, não? A gente leu Espaço Universal também? Acho que sim, foi. Até que eu voltei lendo aquele pedaço do Tudo está em tudo. Então a gente fez Espaço Universal. Aí depois, capítulo 3 da criação, formação dos mundos, formação dos seres vivos. Uhum. É isso.
A gente terminou essa 45, agora é 46, não é? É. Sim. Nós somos mais organizados que isso. Tudo isso é apenas o sono. É, então vamos para a nossa oração desta terça. Hum, Pode puxar, amiga. eu quero agradecer e lembrar a gente de agradecer mesmo cada pedacinho do nosso corpo, assim, cada pedaço. Agradecer a nossa visão, a nossa testa, a nossa cabeça, o crânio, o cérebro. Agradecer as bochechas, agradecer todos os dentes da nossa boca, agradecer o pescoço, a garganta, a laringe, faringe, o peito, o coração, todo o nosso sistema circulatório, agradecer ao tórax, as costelas, agradecer a todos os nossos ossos que sustentam o nosso corpo, agradecer aos músculos, agradecer ao estômago, ao esôfago, o baço, o pâncreas. Me lembra aí, que mais? Fígado, rim, Sim. agradecer a nossa barriga, as costas, a lombar, agradecer as pernas, agradecer os joelhos, agradecer ao tornozelo, os pés, os dedinhos dos pés, as unhas dos pés, as mãos, os dedos das mãos, as unhas das mãos, aos fios de cabelo. Eu acho que assim, é muito raro a gente parar para agradecer cada pedacinho da gente. E isso também é prosperidade. Quando você, tudo que a gente aplica atenção prospera. É impressionante. Você pode pegar como exemplo um vaso de planta. Se você der atenção para ela, ela vai ficar linda. Você colocar água, o tanto ideal, se você podar, se você visualizar. Quando você enxerga algo e dá atenção para aquela coisa, ele fica ainda mais abundante e prospera, real. Então, assim, se a gente parar um tempinho para fazer isso, agradecer os pedacinhos, todas as células, o nosso sangue, ao nosso sistema imunológico, isso aos cílios, às sobrancelhas, ao nariz, à boca, tipo, orelhas, todos os pedacinhos. Impressionante, olha lá, o corpo fica melhor só de fazer esse Sim. exercício muito rápido. Então, Perceptivelmente melhor, é verdade. perceptivelmente melhor, tô até mais leve, Esse é um impressionante. exercício, assim, né? De alinhamento também. É, de compreensão do nosso espaço casa, né? É como se nesse momento a alma reconhecesse o corpo e se encaixasse melhor nos espaços. Sim, sim, com certeza. Você leva a mente, né? Através do nome, você vai nomeando, e aí você leva a mente para o seu corpo. Você traz. Muito interessante, Ana. Aprendi com a Patrícia do Bruno. Maravilhoso. É, ela Maravilhoso. faz, né? Esse é um tipo de exercício assim que tem nesses cursos, né, gente? Justamente por essa capacidade de ligar a mente ao corpo, de colocar atenção, como você disse, de prosperar, né? Uma forma de chamar a saúde, né? A própria presença também. É, é isso mesmo. E, Acorda, meu povo. e, e vivenciar esse momento de paz. Porque falar, vamos meditar, momento presente. Mas como que você faz isso? Nessas pequenas coisas, né?
Já tentou parar para fazer? Porque ficar reclamando que não sabe é fácil, mas destinar o tempo para isso, tudo na vida é prática. Com a prática vem a perfeição, de verdade. Você não nasce tipo, tum, perfeito. Ah, agora eu sei, agora não sei o quê. Não, você vai galgando o espaço naquele lugar, Uhum. aos poucos. Então, depois de agradecer todo o nosso corpo maravilhoso que nos sustenta, que nos deixa presente nesse lugar que a gente escolheu estar, que é este planeta Terra incrível. Eu acho que a gente precisa agradecer aos seres que estão conosco para já começar a semana assim, né? Muito obrigada, equipe espiritual que nos acompanha. Agradeço demais aos nossos ancestrais por estarmos aqui hoje, porque a nossa vida veio a partir de vocês. Fomos construídos e forjados com os seus ensinamentos. A gente agradece todas as lutas travadas, todas as batalhas, os ganhos, as vitórias, todos os aprendizados. A gente compreende que estamos aqui com a nossa função individual, porém dentro do sistema, de nos libertar das correntes, das amarras, mas ao mesmo tempo de honrá-los por sermos quem somos. Então, gratidão ancestrais, gratidão aos nossos pais, nossa mãe, nosso pai. Gratidão por terem feito do jeito que fizeram, porque graças a isso nós estamos aqui exatamente assim. A gente compreende que vocês deram o que de melhor vocês poderiam nos dar. E é isso. Assim é. Assim é. Muito bem. Muito bem. Dito tudo isso, a almazinha leve, puxada pela Voando. compreensão, pela paz de espírito, podemos começar a nossa leitura de hoje. Que horas são, amiga? Só para eu ter uma ideia. Deixa eu ver. São 15 para 6. Tá, show. 46? 46. Tá. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam, para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Nossa, que legal. É um mundo minúsculo, tá aqui. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Pequeno mundo. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Nossa, então quer dizer que demorou muito mais? Parece que é, né? 49. Se o gérmen da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens
como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Ok. Povoamento Ok. da Terra. Adão. 50. É. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Aqui É, está sinais. Sinais. É, isso. O homem cuja tradição. Aí tem uma explicação no 51. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Então, Adão foi tronco de uma das raças que atualmente povoam a Terra. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as principais idades do mundo. Hum, Olha, eu nunca ouvi isso. Interessante. Bom dia, interessante, Tiago. né? Bom dia, Dani. É, Ouvi isso nesse livro, né? o Adão como alegoria. A alegoria do próprio mundo, da idade do mundo. E aqui de uma idade moderna, né? Porque ele fala, Adão veio de um, como é que fala? Ele é o que ficou de um povo, né? De uma Ah, raça, é. não sei, assim. Não, 40, Talvez a concepção moderna que a gente tenha hoje, né? sim, a Porque 4.000 concepção. anos que está falando aqui a gente se sabe que existiram civilizações, enfim, Isso. povos muito até mais antigos, né? Que 4.000 anos. Se você for ver mesmo que hoje já Buda é se de tem. 3.000 antes de Cristo. É bem antigo essa parada. Ah lá, o Gabo comentou. Sobre isso é falado no livro Exilados de Capela. Bom Conta dia. aí, Gabo. Põe na roda. Põe na roda, Gabo. Então, Até porque aqui na resposta anterior ele diz, não tem como você calcular a idade da Terra. A idade da Terra, não. A época do aparecimento do homem. a época do aparecimento do homem, é isso. Então é um chute, né? É um negócio assim, é por volta de. É igual a era de Aquário. Tá todo mundo achando que tá entrando na era de Aquário. Gente, é por volta de. A gente ainda tá na transição. A transição pode demorar século, né? Tipo, é meio. É muito bom, famoso no meio. E eu curto ler. E Exilados de curto de Capela. ler. E curto de ler. E eu tô mal, hein? É o sono, foi mal, gente, na leitura. Diversidade das raças Amiga, humanas. tem um ponto aqui que eu acho interessante comentar, O que fala? que Vamos lá. é dos elementos orgânicos, né? Se somos feitos dos elementos orgânicos contidos no globo terrestre. A pergunta 47. E ele Uhum. responde que sim,
né? Ah, então, mas eu tenho. Nossa, boa, ainda bem que você lembrou de voltar. Eu tenho um negócio para falar sobre. Mas isso aqui ele tá falando da origem, né? Então, a origem pode até ser, mas aí depois foi Bom dia. bom dia lá. Depois foi miscigenando, sabe? É a Larinha. Bom dia. Que horas Miscigenando são aí, com. Lara? Conta pra nós. Aqui são 6 horas da manhã. Amiga, diga, please. Então, a origem foi todo mundo nasceu aqui e tal, né? Começou a evoluir, a própria espécie humana foi evoluindo, mas aí eu acho, tá? Posso estar surtada na yoga. Eu acho que foi miscigenando com outras raças extraterrestres depois, entendeu? A partir de. Básico. Não, é porque o assunto, né, vai acabar chegando aí, não tem É, jeito. aqui tá meio, né? 4.000 anos é uma data que eu também acho que muito mais. Acha? Mas assim, é interessante, né? Porque isso aqui bate com a questão de que nós temos os elementos que existem na Terra, né? Os elementos, todos os elementos, né, que compõem o mundo também compõem a gente. É uma forma Ah, de dizer sim, isso que está escrito aqui, né? sim. Então Somos a gente feitos da tem mesma partículas, coisa, assim né? como a gente tem partículas de água, né, a gente tem as partículas De que são minerais, é. minerais, né, das estrelas, né, assim, por assim dizer, né? A gente tem essa composição. Nós somos filhos das estrelas. É por isso que fala isso, né, assim também. É verdade. Porque o que tem nas estrelas tem também na nossa composição. É. É mesmo. É mesmo. Ótima observação, amiga. É mesmo. Podemos seguir? Seguimos a diversidade das raças humanas. Sim. Quer trocar? A Lara falou que nem dormiu ainda. Que bom. É bom ser jovem. Ah, meu Deus. Tempos áureos. Hoje que dá Vamos nove lá, horas, deixa tá eu ler como? a. 9 horas da noite tá pingando. Hum. Olha, 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Do clima. Tem noção? As estações da Maravilhoso isso, né? natureza influenciam as nossas diferenças. É, porque é onde precisava sobreviver. A pele foi ficando assim, assado. Darwin, né? Evolução da espécie. Que aí você vai vendo quem vai ficando mais suscetível à sobrevivência. Do clima da vida e dos costumes, né? É porque tá falando de Como moral, né? que E morais que distinguem as raças. Aí você foi criando alguns costumes, a cultura, que foi moldando a sua moral para que você pudesse sobreviver. Que doideira. mas você vê, né, que isso aqui assim é muito interessante, porque às vezes você vai em algum lugar do Brasil mesmo e é uma outra forma de se constituir assim. A pessoa se é para além da linguagem que ela fala, né? A linguagem é uma das formas em que ela se diferencia, porque é a cultura. Mas você vê assim, eu que morei em Minas, né, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, é uma forma de vida toda assim, né? É mesmo. Mineira, né, e tal. Então, assim, por quê? É o clima, é o que ele está falando aqui, os costumes. Eu acho que o clima, a região, assim, deve contar muito, sabe? Muito.
Muito. para a constituição física, nas pequenas constituições físicas que vão até aflorando, né, na linguagem, nos hábitos. Então, É, tem também, eu lembro que no karatê, né, a gente vê a história assim, né, os povos que moravam mais perto de montanhas desenvolviam um estilo mais de pernas, de treinamento de pernas, de chutes, de coisas assim. Povos que viviam em outras regiões, mais um treinamento de braço. Então, assim, é uma influência que às vezes a gente nem imagina, né? O que é ter montanha e como isso constitui a cultura, a arte e, e o estilo de vida, né? porque O tem a ver estilo com de as suas vida de quem mora na necessidades, montanha, né? né? Eu vou precisar subir aquilo, então eu preciso de pernas fortes, musculosas, para eu conseguir subir e descer. Então, é isso mesmo. E é uma pessoa que vivencia a Que louco, né? espacialidade de modo diferente, né? Ela vivencia a espacialidade assim, ela vai subir, ela vai descer, Não tem respiração, planície, a né? respiração, Inconstância, visão, tudo muda tudo do que muda. alguém que está ali no plano, está É por sempre isso no que onde a gente plano. escolhe viver determina muita coisa. Isso ainda é num âmbito aberto, né? Num âmbito de necessidades específicas e óbvias. Mas se você pensar num plano sutil, imagina o que que é, sabe? Tipo, morar mais no alto. Você tá, Isso. você tá fisicamente mais elevado. Isso E você pode está vivendo uma favorecer outra uma vivência, né? outra coisa. Tô viajando também, Isso. mas super pode. Olivia. Assim como tem até aquela história Oi! dos vietnamitas, né? Que Vem fizeram cá as falar oi. trincheiras. Um, dois, três. Oi, Olivia, bom dia. A Nina Oi. não está aqui, gente. Ela não está aqui dormindo. Bom dia, Olivia. Fala oi pra tia Júnia. Ó, tô ouvindo a respiração dela. Ela parou pra te ouvir também, Ana, se levantou. Hum. só para concluir, assim, para falar aquela questão que teve da guerra do Vietnã, né? Que os vietnamitas, eles cavaram túneis, né? Embaixo da terra, fizeram as trincheiras e aí desse modo eles tiveram lá um resultado X, né? No combate, né? Que foi algo assim surpreendente de tática de guerra, né? Mas porque é um povo que conhecia a sua terra, A né? terra, é. Que tinha o contato, a lama, a terra, são Napoleão só menores, também vem, só né? perdeu também por isso, foi enfrentar o inverno. Sim, são bem menores, então assim é toda uma constituição assim psicológica também, né? Muito legal. É verdade. E por isso que Concordo. quando a gente muda de país, a gente muda de região, a gente tende a sofrer alterações também psicológicas, físicas, né? E sobretudo psicológicas, assim, porque a gente tem que se readaptar, né? Tchau, amor. A Obrigada. gente tem que se readaptar. Tem. Tem. E que compreende esses novos comportamentos aos quais você está suscetível, né? Tipo, nossa, mas o povo é muito frio lá, eles são muito distantes. É, Sim. aí tem que ir na investigação do Stern para Provavelmente mais descobrir. longe do trópico, né? É. Que é a zona mais quente, assim, do Mas globo. assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes que trouxe é que tudo isso está relacionado com a sobrevivência. Ele não usa essa palavra aqui, ele fala de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças de homens na Terra, do clima, da vida e dos costumes.
Uhum. Quando Aí fala do continua, letra clima, I. já você já pensa nisso, é do clima, se o clima diferencia, por quê? Para não morrer, você foi adquirindo certas características físicas. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelham quanto à moral. É, segue. Segue. Eu fiquei pensando 53. que a gente levou para um lado e depois acabou de outro jeito. Mas faz parte, Faz, faz. né? A gente já foi para um lado aqui de É, viagem. adaptação psicológica, Total, ambiental. Mas é total. ótimo também pensar isso, É, pois é. né? Faz parte da nossa Constituição. 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Uma pergunta. Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e alinhando-se aos de uma, aos de outras raças, novos tipos se formaram. Hum, aqui já dá Alinhando-se mais os de margem à uma aos de outras imaginação, né? raças, essa ainda está dentro. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Nossa, lindo isso. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Foi uma pergunta. Certamente não, todos são da mesma família. Porventura, tá, a pergunta meio que explica. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que deixem de se formar uma só espécie? É isso, somos frutos variados de uma mesma espécie. Sim. E aqui, quando eu digo que ele dá margem à imaginação, é porque ele diz, né, que o homem nasceu em diversos pontos do globo, né, em diversas Ao mesmo épocas, tempo. Uhum. ao mesmo É, tempo e também em diversas épocas. isso. Ao mesmo tempo quer dizer assim, simultaneamente, mas não se conheciam, enfim, é isso, que cada um estava num lugar e na época não tinha avião. Aí aqui fala, sim, em épocas diferentes, né? Eles nasceram em épocas diferentes. Ah, tá. Aí aqui já. Então nem foi simultaneamente. Não, não sei, né? Tá aqui não diz isso, eu acho. Cada um de uma época. Vai lá, 54. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos de Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Pluralidade dos mundos. Sim. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter
seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Nossa Senhora, hein? O nariz até coçou. Eu gosto dessa visão, assim, né, desse livro, enfim, da doutrina deles, dos espíritos, dos espíritas, né? Então, só metade dos loucos se move no Sim. espaço. Quem tá Então, na live aí, nós mas estamos você lendo viu o qual era livro a dos pergunta? espíritos. Isso. Isso, gente. Acho que acabou de sair ali uma Vocês pessoa. Eu estão, ia até perguntar quem tá aí. Tava três, né? vocês estão na grupa de estudos espiritualistas e a gente está lendo o Livro dos Espíritos. Eu adoro Pergunta 55. essa visão, assim, do, do kardecismo, né? Em relação a essa multiplicidade de vidas, Mas você viu de qual era a habitar os outros pergunta? planetas. A pergunta é: são habitados todos os globos que se movem no espaço? A Diz que sim. resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e bondade. Gente, isso é muito maravilhoso. O livro reforça em vários momentos a existência de vida extraterrestre mesmo. Total, assim. Total, E total. aí na pergunta da diversidade das raças humanas, também aparece um pouco disso, assim, né? Porque o que existe É. é isso, né? Diversidade das raças humanas, e aí agora ele amplia, né, para diversidade de povos, de seres, né, aliás. Vamos, Não só posso isso, ler aqui a supõe que explicação? nós humanos estamos muito longe de um lugar. Até o sol, o Gabo mandou. Caraca, jura, Gabo? Ah, ele mandou outra coisa aqui em cima. Tudo é habitado, até a nossa Lua. Júpiter, por exemplo, é o mais evoluído do nosso sistema. Júpiter, o planeta da expansão. Então, tem uma coisa para falar sobre isso, porque assim, a gente entende como habitado, não, Olivia, a gente entende como habitado o que se vê. Só que a gente não pode ficar à margem do que os nossos cinco sentidos nos oferece, porque tem muita coisa coexistindo aqui com a gente já e a gente não vê. Entende? Então, se for por esse lado, realmente tudo é habitado, porque a gente não tem códigos para compreensão ainda dessas coisas, dessas vidas, dessas formas de existir. Uhum. Gente, isso é muito interessante, até o sol. Gabo andou. É isso aí. É isso Seres aí. solares. Aí tem uma Vou ler explicação. aqui a Vai lá. explicação. Thank you. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. É isso. Ótima colocação, Sr. Kardec. Ótima. Ótima. E agora sou eu? 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, de modo algum se assemelham. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida,
do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Que belíssimo, né? Que ele Belíssimo. está dizendo, né? Cada lugar tem a Justamente sua ele diz, né? condição. Justamente ele diz que os mundos não servem para recriar a nossa visão. Então, certamente, esses mundos são seres inimagináveis no sentido assim, não, não se encontram espelhados no nosso mundo, na nossa realidade, na nossa vivência. Né? Isso, total. E assim, É uma também ele fala surpresa, que assim, há né? Uma vida, coisa. mas existe vários tipos de vida. Se acha micro-organismos, é vida, também tem isso. Tem isso o Gabo falou ali, exatamente, está fora da nossa dimensão. É isso. Existe essa vida que a gente não consegue decodificar, que está fora da nossa dimensão 3D. Existem planetas 4D, 5D e por aí vai, que têm outros tipos de capacidades muito superiores às nossas, mas também tem essas vidas minúsculas, né? Que a gente não pode Sim. ignorar. Então, se existe vidas minúsculas, elas também existem. É isso. Olivia, eu tô ouvindo, pode parar. Desculpa, gente. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Como estás? Que saudade, Dani. Muito bom te ver. Então, e aí nós paramos na 58, não é isso? É, vai lá. Isso. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e o calor além do sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desenhar na Terra. Nossa, tem hora que ele faz uns negócios que dá um nó na minha cabeça, não consigo nem ler. Pensais então que não há outras fontes de luz, e que calor além do sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que lhe cabe desenhar na Terra? Você pensa isso? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria e que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Todos os Tá seres são assim no feitos da meu, mesma ó. matéria. Tá Pode assim no ler. meu. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como vossos. Não dissemos. Não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria. Está falando que não. Não, os seres dos outros planetas, do É, globo, não são da tá mesma matéria que demais. somos Não feitos nós. dissemos que todos os seres são. Demais. Que é Demais, o que eu tipo, estava falando ademais. anteriormente, né? Isso. Até eu Não acho, assim. dissemos. Tipo, são outras concepções. A Não, gente não então, tem essa ele ideia. diz que são feitos da mesma matéria aqui na Terra, mas dos outros lugares não. É isso. E com órgãos de É, conformação idênticas a dos vossos. não. Não dissemos. Apenas pare. É, é isso aí que ele Apenas fez. pare. Apenas para. Vai a explicação.
Leia para nós. Leio. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos. Tá faltando uma palavra. Pudesse haver seres que vivem dentro d'água. Não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontecem com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Ah, a gente falou isso, legal. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem, pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. É isso, Perfeito. Aqui ele está dando uma dica, né? é Está isso. dizendo que tem um mundo, que tem um planeta que funciona assim, senão ele não ia citar, né? Desse modo, eu acho. Total. E assim, coisas que são difíceis para a gente imaginar. Imaginar. E ó que a nossa imaginação é fértil, incrível, cria cada coisa. Gabo mandou, eu acho a sua tradução mais difícil, Ana. O meu é igual da Ju. É, minha tradução realmente é difícil. Aí junta a hora da manhã, aí junta com a minha incapacidade de criança. Agora vamos lidar com os nossos traumas. Meu pai falava pra mim assim: tem que ler direito. Tipo, meu pai tem a mania de ler o final da Entendi. palavra e não ler a palavra inteira. E ele deduz o resto. E ele ficava muito no meu pé. Bom dia, Dai. E aí é isso. Então eu ainda carrego esse negócio de focar 100% naquilo, porque senão eu vou para outro lugar. Não de desconcentração, Bem, mas de incapacidade de enxergar. Bem, olha de só. tudo isso dito, a gente continua depois em considerações e em concordâncias bíblicas concernentes à criação. Como está o seu, por favor? Que legal. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Concernentes a referentes. É isso. Ana, legal, hein? Gostei dos tópicos de hoje, Eu também. de ter falado sobre vidas, né, Nossa, eu nos adorei globos, isso. ter abordado esse Adorei. tema. E ter trazido à luz mesmo, né? Porque uma coisa é a gente achar, outra coisa é estar escrito a partir da voz de o Espírito da Verdade, né? Porque é assim que ele chama no início. Então, o Espírito da Verdade está trazendo para a gente isso enquanto sabedoria mesmo. Sim, existem vidas em todos os planetas, todos eles são habitados. Sim, existem dimensões paralelas, das quais a gente não tem a capacidade de decodificar a informação. Sim, tudo que a gente tem no planeta Terra enquanto sentidos é raso perto de outros lugares. A gente está longe de ser O mais dono evoluído. disso e o mais evoluído. Nossa, achei Perfeito, excepcional o conhecimento de hoje. perfeito. Com Longe essa de ser os energia a mais gente vai seguir, inteligentes. seguir o dia, né? Assim, e a semana, porque acho que Vamos seguir o dia diz muito assim de você se colocar no seu sem se sentir lugar, de você. desmotivado. É, não. Com essa energia a gente Até vai porque seguir a semana. tem muito por aí, né? Como é que você se sente desmotivado depois de É o ler uma. contrário.
uma Não é sobre o abundância lugar que você de não vai. vida, né? É isso. É verdade. Tudo O é o jeito mundo de da vida enxergar. totalmente abundante, né? Outros seres, outras vidas. E pelo conhecimento mesmo também, né? Porque se tudo se revela como capacidade, a gente pode chegar num lugar que a gente nem imagina hoje. Como já acontece com a gente, inclusive, a gente e você. Tipo, imagina, um ano atrás, a gente não ia imaginar nada disso. É Sim, isso, sim, total. é isso. Maravilhoso. Gabo, algo a acrescentar? Vamos ver se ele fala alguma coisa. No mais, pessoal, a gente estará aqui amanhã e quinta, toda terça, quarta e quinta, às 5h30 da manhã, com a leitura de O Livro dos Espíritos. Paramos na pergunta 58 e as lives ficam salvas aqui no IGTV. Salvo engano, quando acontece algum pau e aí a live some antes de ser salva, como da nossa última edição. É, que não ficou Mas salvo, né? Gabo, já Mas é disseram isso. tudo. Adoro a interpretação de vocês. Ó, Gabo. Ah, obrigada. Você acrescenta pra caramba, Gabo. Pô, nosso grupo no WhatsApp tá bombando mesmo. Que bom que o Gabo viu depois, que ele traz uns negócios, né? A da Sim, semana acrescenta passada. muito, é bem, bem bacana. Total. Gente, muito bom esse Tá bom, estudo. então. Gratidão a vocês. Vamos seguir com o nosso Seguimos, dia amiga. Um abençoado. abraço no seu coração. Um Pessoal, até abraço, amanhã. amiga. Até.